Shalom, graça e paz, boa noite, homens e mulheres de excelência. Como vocês estão? Estão bem? Muita gente aí chegando, muita gente maravilhosa, muita gente curada, liberto. Bem-vindos, bem-vindo aí Isaú, Jusicleu, bem-vindo aí o Túlio, Manuel Ribeiro. Olha, só gente boa, né? Luiz Vale, olha, Luiz Vale tá aqui com a gente, coisa boa. César, a gente tá agora vendo aqui, né, o congresso, né? E eu cheguei lá do congresso agora, o congresso de mulheres. Eu fui lá dar uma olhada, como Deus foi bom com a gente. Atenção, macharada. Presta atenção, Manuel, você aí, ó, Manuel Cunha. Bem-vindo, filho. Kátia Cabral, Deus abençoe. Kátia. Olha, o congresso está espetacular. Eu sei que ele não está sendo transmitido online, porque nós tivemos uma decisão, só que comprou as entradas, né? Hilton, presta atenção você, Hilton, o Manuel, nossa turma aí, presta atenção. Nós vamos fazer um dia só com os homens, um dia só, né? Antes do final do ano, e vai ser espetacular. E nós vamos criar um mover profético, apostólico nessa macharada. Vai começar 6 da tarde, terminar 11 da noite, só um dia, né? Vai ser só um sábado, vai ser uma explosão de poder de Deus, né? E aí a gente vai poder no domingo consolidar quem veio de fora, mas vai ser muito gostoso. Então, queridos, que bênção que vocês estão aí, estão firmes no propósito. Parabéns a todas as mulheres, parabéns a Apóstolo Amarita, parabéns às 12, parabéns às 12 estaduais, parabéns a todos que vieram. Meu Deus, tá um espetáculo lá, né? E tivemos que parar, não vendemos mais as inscrições porque esgotaram as vagas. Olha só, em plena pandemia, um congresso que as vagas são limitadas, óbvio, né? Mas por um outro lado, esgotadas. O que eu aprendi hoje à noite com essas mulheres, as mulheres da visão, as mulheres de Deus, as mulheres com coração em Deus, venceram o medo, e vieram, e estão participando. Está sendo lindo, está sendo espetacular o mover de Deus e a presença de Deus hoje à noite aqui no Mi. Você vai ver as fotos hoje à noite. Provavelmente eu vou postar algumas coisas, né? No Stories, você vai ver. Vai ser muito, muito lindo aquilo que você vai ver que Deus está fazendo. Que coisa maravilhosa. Por outro lado, a gente vê que os homens, quando recebem incentivo desses, os homens começam a participar e começam a ver que realmente as mulheres têm o útero primogênito, né? Que elas abrem as portas. Então, a partir de agora, Nazareno aí, Pernambuco, Laodiceia, Pernambuco, vocês aí, a partir de agora, nós vamos dizer assim, poxa vida, né? Que coisa espetacular, e vamos seguir este modelo das mulheres. Nosso próximo congresso será o Congresso do Ser, né? Seminário de Empreendedores do Reino. Vai estar com a gente o Paulo Vieira, o Heber Teles, o Altomir Rangel, que eu gosto demais dele, o Stefano Potigliatti, vai estar com a gente o Tiago Brunet, vai estar com a gente a Margot Rahal, é uma pessoa, meu Deus, ela é muito ungida, muito sábia. Vai estar com a gente a France, a Guta, a Larissa. Bem, nós estamos com a equipe de 10 ministradores para 3 dias. Céus abertos, céus rasgados, presença de Deus, unção sobrenatural. E você é o meu convidado especial para isso, para a gente ver realmente a bênção do Senhor extensiva aqui no nosso território. Manaus é um território de avivamento, né? Manaus é um território de presença de Deus. O primeiro estado a basicamente vencer a pandemia. Que coisa maravilhosa. Eu tenho visto alguns testemunhos de algumas pessoas, inclusive eu faço parte de um grupo dos líderes do Brasil, e eles disseram, queremos parabenizar, porque Manaus foi punida
muitas manchetes negativas. Em compensação, Manaus venceu a pandemia, né? O shopping center hoje estava na normalidade, o shopping center. Domingo, no dia dos pais, o shopping center estava normal, o povo andando, inclusive, o povo estava, como diz na Bahia, tropicando um no outro, né? Muito cheio, e a gente sabe que isso é bênção do Senhor, porque a economia é reaquecida, os empresários ficam felizes e a gente conseguiu vencer. Claro que nós temos que seguir o padrão, né, de higienização, a máscara e usar álcool em gel para a gente se prevenir. Isso é uma questão de educação, não é? Embora a gente sabe que isso é uma prevenção apenas sublimada, porque nós precisamos ter a vacina de rebanho. Todo mundo ser vacinado, não é? Como é que é a vacina? A vacina é o vírus passar, e a gente passou com o vírus, como passa uma gripe, como passam outros tipos de vírus, e a gente consegue ser consolidado. Mas, hoje à noite, nós vamos dar continuidade à palavra, aquilo que nós estamos ministrando, encorajando você e colocando o seu coração em linha com a palavra e a promessa de Deus. Muitas coisas lindas da parte de Deus nós vamos beber e nós vamos aqui participar e vermos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida e que nós merecemos esse estudo, merecemos esses incentivos, até para a gente saber se comportar dentro do cenário daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode fazer. Estou vendo que alguém está aqui, acho que é a Pepper, está precisando de ajuda aqui. Não é, Pepper? Mas, queridos, em nome de Jesus, você hoje vai entender que esse mal-estar físico, esse mal-estar psíquico tem nome. O nome desse mal-estar, o nome disso é ansiedade. O que é ansiedade? É você ter perspectiva do futuro, querer o futuro no seu presente, quando na verdade você não soltou ainda o seu passado. As pessoas que sofrem por causa do passado, elas precisam de uma cura diretiva, uma palavra cirúrgica, uma palavra que possa ajudar essas pessoas a saírem das suas confusões mentais, não é? Porque todo mundo advoga que a ansiedade é um tipo de distúrbio mental, ou seja, um desconforto mental. É aquilo que psiquicamente lhe abalou. E você passa o tempo todo gerindo isso e ruminando uma insegurança muito grande, é uma aflição, é uma agonia. E se você não for atendido de imediato, vai causar em você esse tipo de ansiedade, uma precipitação. É como se você estivesse antecipando o futuro para o seu presente. Ok. No sentido figurado, a gente sabe que é o desejo veemente para uma mudança que cria um impacto, mas que não aconteceu. Aí você perde o controle. E essa falta de controle, né, que a gente chama na teologia, como fruto do Espírito, domínio próprio. A falta disso faz com que a gente crie expectativas falsas. Quando elas não são resolvidas, a gente entra na ansiedade. Agora, nós estamos vivendo em uma geração muito complicada. A nossa geração é uma geração complicada. A gente é uma geração de dor, é uma geração de medos. Aí você diz assim, é só a nossa geração? A geração de Noé era assim, ok? A geração de Abraão era assim, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias. Aí nós vamos chegar até o Novo Testamento. Todas as gerações tiveram seus problemas. Quando Jesus chegou, Jesus encontrou uma geração que era chamada, que era identificada pelo profeta João como geração de raça de víbora, né? Uma geração difícil de ser domada, uma geração que estava envenenada nos seus conceitos. Era assim que a geração de Jesus era interpretada pelo João Batista, uma geração complicada, uma geração confusa. Jesus, quando chega, ele vê essa geração extremamente adoecida, ok? Porque ela estava debaixo de ansiedade, uma geração ansiosa e que ignorava a presença de Jesus, mesmo diante dos milagres, sinais, prodígios e maravilhas.
deu uma irritabilidade em Jesus, e Jesus diz assim, eu vou ter que resolver esse problema. Quem está entendendo aí, solta um coraçãozinho, por favor. Pô, solta esse coração, vamos lá. E Jesus disse, eu vou ter que resolver esse problema de ansiedade de vocês. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus, ele começa a lançar no rosto da cidade e das cidades onde ele operou milagres, sinais e prodígios, e eles não haviam entrado em arrependimento. Presta atenção. Você não sabia que os milagres, sinais e prodígios que Jesus produz na nossa vida é para gerar arrependimento e não aplauso. Jesus não fez nenhum milagre, sinais, prodígio, maravilha para ser aplaudido. Ele fez isso para que as pessoas entrassem em arrependimento, reconhecendo que ele é o Messias, que ele é o Senhor e que ele é autoridade. Por que é? Porque ele ainda é vivo. E esses sinais, prodígios e maravilhas vão marcando uma identidade, vão formatando em cada um de nós uma identidade. E nós vamos descobrindo quem nós somos, de direito e fato. Aí, Jesus entra e fala assim, olha, vocês não estão respeitando o meu manto profético, o meu manto apostólico, o meu manto de Messias, o meu manto de Senhor. E por causa disso, eu quero que vocês saibam, Corazim, porque você sabe que Corazim era uma das cidades da Galileia, Betsaida era outra cidade da Galileia, e Cafarnaum era outra cidade da Galileia. 3 cidades que não se importaram muito, não se converteram aos milagres que Jesus fez. E Jesus lançou em rosto. Mateus 11, 20. Aí o versículo 21 ele começa a narrar. Depois ele diz lá no versículo 25 assim, no 25. Naquele tempo respondeu Jesus e disse, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove fazê-lo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É uma causa de fórum íntimo. Aí Jesus entra e fala assim, quer revelação? Para você não virar aqui uma sentença de Corazim, uma sentença de Betsaida, uma sentença de Cafarnaum, que foi levantada e erigida como uma cidade que tocaria o trono de Deus, e você será lançada no fogo do inferno, porque tem ignorado os meus milagres na sua vida, os meus prodígios, os meus sinais na sua vida. E aí ele diz assim, no versículo 28, então, venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, ansiosos, e eu vou libertar todos vocês. E tomai sobre vocês o meu jugo, e vocês aprendam de mim, que eu sou humilde, eu sou manso de coração, e vocês vão encontrar descanso para o psique de vocês. Vocês vão ter uma mente desestressada. Vocês vão ter uma mente curada. Quem recebe aí, por favor, vamos lá. Vocês vão ter uma mente liberta. Vocês vão ter uma mente cheia das resoluções. Vocês vão ter uma mente cheia do poder do Espírito Santo. Vocês vão ter uma mente curada em todos os sentidos. Vocês vão ter a minha mente. Vamos lá, gente. Celebra. Então isso a gente vê que é no vinde a mim de Jesus. E aí vocês vão receber de presente, porque vocês vieram, um desestresse, um detox emocional. E você vai aprender a honrar os parâmetros do reino. E aí ele vai dizer que esse jugo que você está levando é pesado, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E descobrimos que nós somos assaltados emocionalmente todos os dias. Todos os dias ouvimos uma notícia no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos stories, nos nossos feeds, nós ouvimos notícias que deixam a gente abalado. As pessoas ficam abaladas. E aí as pessoas ficam se perguntando, o que é que está acontecendo na minha vida? Aí eu redescubro que tem algumas notícias que elas nos perturbam e nós somos possuídos de um medo.
E esse medo, ele é identificado como ansiedade. Ansiedade é o medo das coisas não darem certo. Isso vem a ansiedade. Quando você tem medo das coisas não acontecerem na sua vida, isso é ansiedade. Ok? E aí você fica debaixo daquela crise. A crise que você olha e diz assim, meu Deus, como é que eu saio disso? Você é possuído por um sentimento que não tem diagnóstico, pessoal. E aí você vai ter que buscar alguém para ministrar você, para ministrar sua alma, para lhe dar encorajamento. E às vezes, quando nós estamos debaixo de ansiedade, ou qualquer síndrome de cunho emocional, ou qualquer perturbação mental, nós achamos que nós podemos sair sozinhos do problema. Não pode não. Aí eu falei aqui que nós temos que buscar conhecimento em Deus, conhecimento nos mentores que podem nos orientar e também conhecimento de técnicos que possam nos ajudar a tirar de uma situação emocional difícil. Nós precisamos ter a cabeça aberta e buscarmos um técnico que possa nos ajudar e nos orientar. Por quê? Porque somos assaltados todos os momentos. Porque vem perturbações na nossa alma e a maioria de nós é, em maioria, possuído por um medo sem diagnóstico. Aí nós vamos descobrir que Salmo 56:3 diz assim, mas eu, quando estiver debaixo de ansiedade, eu confiarei no meu Deus, que me livrará disso. Outra tradução diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, ó Senhor, meu Deus. Então eu preciso depositar a minha confiança em alguém. E nós somos crentes. Nós somos crentes. E se a gente não colocar a nossa confiança em Deus, a gente não vai saber administrar o êxito. Porque a ansiedade é o resultado dos pesos que são colocados na nossa mente, no nosso psique. As informações que entram e que começam a criar conexões, não é? Neurais, e começam a dar choques aqui, são chamadas sinapses, e abrem-se as janelas da morte ou as janelas da vida. A gente escolhe, mas como a gente é muito aberto a notícias ruins, nós abrimos as janelas da morte, chamadas janelas Quiles. E aí os nossos mnemônicos, que eu falei ontem, que são memórias que nós temos, porque nós somos pessoas de memória. Tudo que nós somos e temos até agora são memórias. A maior riqueza do ser humano é a memória que ele possui. As memórias negativas nos constroem, assim como as memórias positivas nos constroem. Só que a gente precisa escolher as dominantes, se vão ser as memórias negativas ou as memórias positivas. De que lado eu quero caminhar? Nesse choque emocional, nessa tortura psíquica. O que é que eu quero para a minha vida? Mas, por causa do corpo do pecado e da queda de Adão, nós somos tendentes a colecionar memórias negativas. Por isso que entra a ansiedade, entram os medos de sem diagnósticos, porque os nossos registros, os nossos mnemônicos, eles estão registrando memórias, ou a gente se liberta disso, ou a gente entra nesse barco furado. E a minha sugestão hoje, não é? Direção hoje, como um homem que escuta muita gente, é que você seja liberto disso. E que você seja curado disso, para que o inimigo não entre e sentencie a sua vida. Muita gente aí sentenciada. Ah, não vou ser nada, eu não vou ter nada. Quem nem dê atenção para o diabo. Não é? Eu vi um terapeuta esses dias dizendo, não adianta você correr atrás da felicidade. Você não vai ser feliz. Se você estiver com a sua motivação nisso, eu quero dizer para você, corra. Você vai ser feliz. Você não pode ficar parado. Quem parou na vida já atrasou o relógio. Você parou na vida, você não está parado, você está atrasado. Porque a gente já vem na vida atrasado em muita coisa. Se eu parei, eu recebi uma sentença dupla, não é? De paralisação na minha vida. Uma paralisia generalizada. Então eu preciso avançar
Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a vida. Hebreus 11, 23. Então a gente precisa lançar, não é, as nossas ansiedades ao Senhor. Agora, essas conexões são essas descargas que a gente tem, isso drena as nossas forças. Essa descarga drena as nossas forças. Ficamos como exauridos. Tem gente que vai deitar à noite, não consegue dormir. Não é que a pessoa não consiga dormir porque está com sono, é porque ela está pesada, ela está sobrecarregada, ela não ouviu ainda o vinde a mim de Yeshua. Ah, pode já ouvir. Sim, essa entrega. Olha, você deitar e dormir é uma das maiores bênçãos que existem. Davi, quando ia dormir, diz assim: eu deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Davi podia dizer isso porque no dia seguinte, Davi ia enfrentar uma guerra contra os inimigos. Ele iria lutar, ele ia botar a espada na mão. Quem é que sabe que vai brigar e colocar a vida em risco no dia seguinte, deitar e dormir? Davi, Pedro e os etc. Quem são esses etc? Você, que vai depositar a sua confiança em Deus. Então vamos lá. A cobrança familiar gera ansiedade. A cobrança social gera ansiedade. A cobrança financeira gera ansiedade. A cobrança institucional gera ansiedade. A cobrança espiritual gera ansiedade. Nós nos cobramos. Esse é o problema. Você se cobra. Eu me cobro. Nós nos cobramos o tempo todo. Na verdade, a pressão psíquica da família, da sociedade, das finanças, da instituição, ou até mesmo da igreja, nós que potencializamos isso. Eu descobri que eu tentando resolver o problema neste dia e perder a noite para tentar resolver o problema que eu não posso resolver, eu só perdi a minha noite. E uma noite perdida significa que eu perdi o cerne da equação, para no dia seguinte eu ter mais forças para resolver esses problemas, porque eu estou com as minhas forças drenadas. Então todo mundo que está assim hoje está debaixo de um nível de ansiedade, né? Eu fazendo estudo aí, eu estou estudando com um psicólogo, depois eu passarei para você, que estou fazendo um curso. Ele diz assim, que em 2050, em cada 4 pessoas, 3 estão com distúrbio psíquico, tomando ansiolíticos, só 1 escapa. Então 2050, né, que está longe, mas está perto, será o século das neuroses. Se a gente não tratar isso com equilíbrio agora, com verdade, com responsabilidade, os nossos filhos e netos vão viver na geração dos neuróticos. Muitos neuróticos. Muitos distúrbios psíquicos. Sem diagnósticos. Você que tem inteligência emocional suficiente e que quer aprender mais sobre gente, faz um curso de internet de comportamento, um curso terapêutico que agrade e valha, que seja para valer, agrade, não é? E aí você pega esse curso, depois faz um curso amenizando essas técnicas que você aprendeu e vai socorrer as pessoas, porque só vai haver um lugar onde as neuroses serão aplacadas. Se chama igreja. Se chama igreja. Igreja vai ter palavra de ânimo, vai ter palavra de vida, vai ter palavra de autoridade, vai ter palavra de poder. Você vai se tornar um excelente líder. Quem recebe aí, solta. Você sabe por que você está passando por essa crise? É Deus lhe treinando para você ser aprovado. E nessa aprovação você cuidar dos doentes e os neuróticos que vão chegar nos próximos 10, 15, 20 anos. Ok? E nós vamos estar preparados para recebê-los. Então a gente fica debaixo desses sentimentos, um sentimento de impotência, de insuficiência, de fracasso, nos sentindo perdedores. Aí, eu quero que você saiba que, para você ser curado disso tudo, você tem que se sentir pertencente. Você tem que se sentir pertencente a Deus, ao seu reino e a você mesmo. Se sentir pertencente. Meu Deus, eu me pertenço. Não é? É muita gente mandando em você, mandando na sua consciência. Não estou falando de discipulado. Eu estou falando de desordem emocional. Desordem emocional.
seguir essa turma da internet que não tem direção para a vida deles e quer dar direção para nossas vidas. A gente precisa ser muito maduro, muito consciente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que debaixo dessa pressão toda, quando eu começo a ver as coisas, ouvir coisas demais, eu gero um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. O que eu ouço, o que eu vejo, é o que eu penso. E o que eu penso gera o pensamento. E esse pensamento desenvolve uma crença. E toda crença desenvolve um valor negativo ou positivo. Uma crença falsa ou uma crença verdadeira. Aí, o que isso vai trazer sobre mim? Uma segurança, se eu receber as crenças verdadeiras. Então, eu quero que você saiba que você é o promotor da sua própria história. Você promove a sua história, não é? Você começa a trabalhar de uma forma extremamente responsável, de uma forma aberta, de uma forma que você saiba que a sua vida está sendo encaminhada em um processo de mudança, porque as suas crenças estão sendo mudadas. E essas crenças, né, que vão estabelecendo as nossas vidas, tem muita gente que eu começo a conversar, eu digo, eu não posso admitir que você pense isso. Eu não posso admitir que você pense assim. É muito desvalor para uma pessoa. Você tem que aprender a se valorizar. Ei, eu quero dizer que ontem não existe mais. Acabou. Ontem nós estávamos aqui numa live. Ontem não existe mais. Agora só existe o meu momento e o meu futuro. Ontem já é passado. Acabou. Acabou. Então, eu tenho que desenvolver crenças favoráveis que me ajudem a pensar e a raciocinar no possível daquilo que a palavra de Deus diz. Que eu vou manter em paz os meus pensamentos, porque a minha alma está firme no Senhor, esperando só no Senhor. Isso está lá em Isaías 26:3. Agora, o que eu quero que vocês saibam é que os nossos pensamentos, eles se adiantam. Os nossos pensamentos, eles vão à frente de nós. Os nossos pensamentos, eles saem em velocidades. Eu nem sei o que eu vou falar, mas eu não estou governando isso. Ou seja, não é que eu não sei o que eu vou pensar, porque se eu pensar aqui em uma coisa que não seja edificante, eu não vou dizer. Eu já pensei muita coisa aqui, enquanto vocês estão conversando aqui no paralelo, que eu não gosto. Mas eu tenho que respeitar, porque cada um absorve a distração que quer. Aí eu vou dizer a um bocado de gente adulta, não fique batendo papo, como é que você está? Eu estou bem? Tem um WhatsApp para fazer isso o dia todo. Aí vai fazer numa live que você está sendo edificado, então eu não posso lhe exortar. Porque até nisso eu estou observando como é o seu conteúdo. Até nisso eu estou observando como é os seus pensamentos. Então eu posso governar os pensamentos por aquilo que eu falo. Porque eu posso falar loucuras, eu posso falar bobagens, eu posso falar imoralidades, eu posso falar blasfêmias, mas eu posso falar coisas santas, eu posso falar coisas maravilhosas, eu posso falar coisas do reino, eu posso falar coisas que edificam, eu posso falar coisas que constroem personalidades, eu posso falar coisas que libertam pessoas, que curam indivíduos e que restauram a sorte daqueles que estão desejosos. Mas eu posso ser um abobalhado, eu posso ser um louco, eu posso ser um indivíduo, como Deus disse, louco é o que você está falando, louco é o que você está dizendo. Esta noite pedirão a tua alma. O que você está preparando? Para quem será? Você é um louco que está falando essas coisas? Então a gente fala como louco. Jó disse à esposa dele, mulher, você fala como uma louca, como alguém que não tem juízo próprio, como alguém que não sabe valorizar o que você tem. Você fala como uma desequilibrada, você fala como uma louca. Então eu posso ter pensamentos loucos que desconstruam pessoas. Como eu posso ter pensamentos maravilhosos que eu edifique indivíduos. Então, os nossos pensamentos, eles se adiantam e eles tentam nos escravizar. Ok? Você pode ser escravo de um pensamento.
Alguém disse uma frase para você e você se escravizou nisso. E não tem lei áurea espiritual que te tire desse jugo. Eu acho que você já está grandinho o suficiente para saber que a sua vida não funcionou até hoje, porque você cultiva essas coisas. E você amanhã vai continuar com esses mesmos pensamentos. É um sinal de que os pensamentos que se adiantam, eles tentam nos escravizar. Como nós podemos liberar pensamentos que eles nos libertem? E não soltem a nossa vida, mas libertem também a vida daqueles que estão conosco. Porque é muito fácil colocar julgos na pessoa. É difícil encontrar um libertador na nossa geografia. É fácil colocar jugo nas pessoas. O difícil é encontrar um libertador na nossa geografia. Que libere uma palavra de mudança de sorte. Aí nós vamos entender que é um espírito chamado Malak, que é um espírito que governa os pensamentos, como eu citei ontem. Então, Malak, que é sobrenome de pessoas, que é nome de pessoas, é identificado também como um espírito que influencia pensamentos negativos, usando pessoas e usando situações. E as pessoas ficam como que presas debaixo desse espírito, que é regido por um principado chamado Verhine, ou Verhine. V-E-R-E-I-N-E, Verhine. Verhine é um espírito de opressão, ok? Que ele trabalha para prender mente de líderes, para os líderes não terem revelação, ficarem presos, amarrados. Olha o tamanho do seu potencial. Aí você diz, eu não sei. Você sabe colocar para fora. Porque quando você está irado, você diz muita coisa que não deveria falar. Tem uma regência. Então, ele usa situações e ele usa pessoas. Tanto Malak como demônio e tanto Verhine como um principado opressor que segura a mente das pessoas. Prende a mente dos indivíduos e gera uma inquietude para roubar a promessa dessa pessoa. Então, às vezes, o que você está pensando não é de ordem normal, não é de ordem natural, não é de ordem cognitiva, não é de ordem de inteligência pessoal, da inteligência humana, é de ordem espiritual. Verhine, como a gente chama, que é um espírito que gera essa inquietude, um principado que tira a paciência das pessoas. É o principado da impaciência, ok? Isso é uma doutrina judaica. Os judeus estudam isso, mostrando quais são os principados que roubam o entendimento e roubam a sabedoria. Então esse principado chamado Verhine, que é um principado que tira a alegria da pessoa, coloca a pessoa vulnerável e a pessoa não sabe como sair disso, a pessoa fica presa. É um sopro, é uma voz, é como se você estivesse ouvindo vozes que te atrapalham e que você não consegue romper. É como se ele criasse, eu vou dizer aqui, um espírito de encantamento ou de ocultamento e você não visse saída e entrasse no labirinto da sua própria alma. É batalha espiritual, sim, são vozes. Por isso que a Bíblia diz que não existe vozes sem sentido. Toda voz lançada no planeta, ela tem sentido. Toda voz, ela é interpretada. Então tem pessoas que ouvem esta influência. Tem pessoas que chegam a ouvir audivelmente vozes de demônios. As pessoas ficam esquisas. Você sabe o que são pessoas esquisas? Que têm esquizofrenias. Frenias são vozes, esquisos diferentes. Então, vozes diferentes. Esquizofrenia são pessoas que ouvem vozes diferentes. Mas você não vê o esquizofrênico, ok? Tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Que ouça as vozes boas. Você é maravilhoso, sua família é maravilhosa. Onde você está, você pode prosperar. Onde você está... Não, é só assim. Morra. Mate, destrua, você não vale nada. São as vozes depreciativas. Que é isso? Verhine entrando e jogando vozes. Não estou dizendo que todo mundo é assim, que
que tem um comportamento esquizo, mas a maioria pode ter certeza que tem influências de vozes estranhas do mundo espiritual. Não falo aqui como técnico de psicologia, eu falo como homem que lida no mundo espiritual, que eu já vi muita gente chegando debaixo de opressão, depressão e debaixo de espíritos malignos, e hoje são servos de Deus, cheios do Espírito Santo. É o Espírito regendo. Aí você diz assim, mas apóstolo, o que é isso? Ele tira a paciência, rouba a paciência. Qual o resultado? Faz a pessoa ficar debaixo de opressão, debaixo de depressão ou de uma ansiedade, precipitando o tempo. Eu fiz um seminário de batalha espiritual no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses. Comecei no Jump Sumaré. E eu identifiquei 12 níveis de influências de principados que a igreja não fala sobre eles. Não é porque a igreja não queira. É porque eu ouvi de uma pessoa e eu fui pesquisar. E eu disse, meu Deus, o nível de ação de principados e potestades querendo nos paralisar, porque sabe que você é uma bênção. Mas se oprimir você, se você ficar ansioso e você não começar a ver as soluções tão viáveis à sua frente, você não terá êxito na sua vida. Então, Verhine, que é esse principado, né? Que ele entra para tentar te pegar, te oprimir, te quietar, não é? Ele vem para trazer esse tipo de opressão. Mas presta atenção. Nisso aqui, a gente vai descobrir que lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, foi a primeira influência desse principado, que é conhecido como Satanás. Demônios. Que disse assim, olha só, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e sabendo mal. Estou parecendo o diabo falando, né? Me desculpa aí, viu, queridos? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejada para dar inteligência ou entendimento ou conhecimento. Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e os olhos, se abriram para a maldade. Então veja bem, Adão e Eva ouviram o principado, que influenciou para que eles pudessem quebrar a lei única que Deus deu para eles. Obediência. Obediência. Então a gente precisa se redescobrir, gente, que tudo que Satanás quer é que você ouça a voz dele contando uma mentira. Olha como ele pegou. Satanás não queria que Adão e Eva comessem o fruto. Não era isso. Satanás queria que Adão e Eva dessem ouvido à voz de Satanás. Por isso ele puxou um diálogo mentiroso. Deus não disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que estão no campo. Não, Deus não disse isso. Deus disse que a gente pode comer de tudo, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Mas a gente tem direito de comer de tudo. Sério, só falou isso? Porque se vocês comerem, vocês vão abrir o entendimento, vão ficar inteligentes, vão virar deuses, serão deuses, e ele não quer que vocês... Então Satanás é o mesmo.
de velho é o mesmo, as artimanhas são as mesmas. Qual é a função? Querer abrir uma comunicação com você. Querer que você abra a guarda para ele. Querer que você quebre o princípio por causa de uma comunicação falsa. Pode observar, toda queda de homens e mulheres começa por uma falsa comunicação. E aí esse espírito de Verrine que vem para tentar soprar em você, é verdade, o meu líder, é verdade, o meu pai, é verdade, a minha mãe, é verdade, o meu chefe, então ele conta uma mentira para te aprisionar. Ele joga um engodo para que você caia. Aí você vai entrar em outros estágios, porque presta atenção, depois dessa conversa, Adão e Eva, com certeza, experimentaram a primeira depressão da vida, experimentaram a primeira opressão da vida, experimentaram a primeira ansiedade da vida. Por quê? Porque quebrou a lei da obediência. Quem quebra a lei da obediência tem que arcar com as consequências no seu resultado. Você entendeu? Você entendeu? Então nós precisamos vigiar acerca disso. Porque o inimigo quer perturbar a nossa sorte e ele quer que você quebre o princípio de se comunicar com Deus e de forma certa. Onde é que Adão estava nessa hora que não falou: ei, Eva, ei, não, senhor. Ei, saia do jardim agora, porque nesse jardim quem manda sou eu. Você não vai ficar aqui. Adão gostou da conversa. E foi cúmplice. Eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo no Brasil, se você não estiver reagindo, você não é vítima, você é cúmplice. E nós precisamos ser mais atentos, mais conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Quem está entendendo aí, solta o coração, por favor. Vamos lá. Porque eu vou dizer alguma coisa agora que você vai gostar. Aí, você sabe que Gênesis começou com um sopro de voz, da voz de Satanás, na mente do homem mais completo da terra, na vida do homem, modelo da terra, na vida do líder mais consciente do planeta, e Satanás conseguiu jogar um engodo. Nós precisamos ficar atentos, porque as comunicações e os sopros de Satanás é para te roubar do propósito. Você ser roubado de você mesmo, você ser roubado do seu líder. Olha quantas pessoas você conhece que Satanás conseguiu roubar do líder. Conseguiu. Porque se tivesse tirado essas pessoas da igreja, elas estivessem melhor, que elas fingem, elas mentem, dizendo que elas estão melhores, mas não é verdade. Elas não estão melhores nem na situação pessoal, nem familiar, nem na situação que está relacionada com a igreja que eles estão, porque eles não têm resultado. Não tem. Não estou aqui jogando praga, eu estou falando da lei da verdade. E não existe duas leis de verdade. A lei da verdade está em Jesus Cristo. Porque Satanás só sabe mentir. Até quando ele fala a verdade, ele está mentindo. E Deus só fala a verdade. E Deus nunca mente. Então a gente precisa saber que Satanás nunca fala a verdade. É impossível que Satanás fale a verdade. Assim como é impossível que Deus minta. E são nesses cenários que a gente vai descobrindo que as pessoas estão debaixo de opressão. E aí o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos descobrir que lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 6, do versículo 2 seguinte, existe Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekevô Maluch Leolam Vaé. Ouça Israel, só o Senhor é Deus. Então, tudo começa pela audição. Inclusive, o nosso crescimento espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo, ouvir palavra ungida. Porque não existe ruído sem sentido. Diz a palavra do Senhor. Todo ruído tem um sentido. Todas as vozes são importantes para a minha construção de verdade
ou para as minhas construções de mentira. Como é que uma pessoa pode passar tanto tempo na vida presa a uma mentira? Mesmo quando a palavra revelada vem, a pessoa se blinda e não se permite ser curado e ser liberto. Tem alguma coisa para além disso. Quem está entendendo aí, solta aí o coração, por favor. Vamos lá, quem está entendendo, joga um joinha aí, ou joga um coração, ou joga um eu. Vamos lá, mas eu quero a turma do coração vibrando aí, dizendo eu quero isso para a minha vida. Porque Deus quer falar com você hoje. Você vai sair de estado de ansiedade, de opressão, de depressão e de medos crônicos. Não o medo natural que a gente tem para a sobrevivência, dos medos crônicos. Não é? É Romanos 10, 17. Isso mesmo. Porque Deus quer liberar palavra viva na nossa vida, palavra do céu, e não quer que a gente fique perturbado nos nossos caminhos. Então, o que a gente faz? A gente tem recebido o tempo todo flechas, não é? Na nossa mente, são vozes de todo lado. Então a nossa mente virou um alvo. E as flechas vêm. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 2, ele começa dizendo, se eu pudesse te levar para o deserto. E se eu pudesse te colocar em uma pousada ou um hotel. Vamos falar isso na linguagem de hoje. Se eu pudesse te colocar no hotel. Porque você, ele vai narrando, não é? A mudança da sorte ali. Aí ele fala assim, mas a língua se tornou um arco e a língua flechas. Então a gente sabe que tem muita língua aí soltando a posição, ou seja, o alvo é a mente. Para que a nossa mente fique perturbada e a gente comece a duvidar das promessas de Deus e dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Não tem nada mais terrível na vida de um crente do que um crente duvidando da promessa do seu Deus. É horrível. E aí nós vamos descobrindo que são sentenças, são flechas do inimigo que são ilegais. Não tem como ser um ser humano completo e fugir disso. Não tem como ser humano correr dessa guerra. Por isso que a ordem em Efésios, capítulo 6, de 11 a 16, é: meu filho, nesta guerra, ponha o capacete da salvação. Porque se as flechas vierem, elas caem. E você fica livre. Livre dessas vozes, livre desses pensamentos. Tem gente que está ouvindo essa live que já pensou em se suicidar. Me diga se essa voz veio do céu. Me diga a origem dessa voz. Não é a voz do seu eu. Isso é a voz do inimigo. Isso é a voz do inimigo. A minha live está aqui 100%. Eu falei, é a voz do inimigo, olha o que aconteceu, Cortei o dedo. Olha só. Meu dedo cortou. Eu falei, é a voz do inimigo como flecha em você. Meu dedo cortou. Num negócio que eu jamais imaginaria que podia me cortar. Aqui, no pedestal, fui acertar aqui, que disseram, tá travando, tá sangrando minha mão. Satanás. Não adianta, né? Ele vai ganhar. Vou sumir da live 30 segundos. Conta aí, 10 segundos. Dez segundinhos aqui pra gente sair daqui, ok? Vamos lá que eu vou me socorrer aqui. Então a gente não pode subestimar as guerras que a gente passa, os níveis de guerra intensivas que Satanás quer fazer para tentar roubar a gente, roubar a nossa unção, roubar a nossa alegria. A gente precisa entender como funciona o mundo espiritual. Então vem flechas de todos os lados, vem sementes de todos os lados, vem seduções de todos os lados. Eu não posso dizer que isso não vai vir, mas eu posso evitar que isso chegue a mim. Que isso chegue à minha vida, que eu perca a minha forma de comunicar, a minha forma de ir, a minha forma de falar, a minha forma de invadir o mundo espiritual e dizer a Satanás, você não
tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. Você não vai poder me paralisar. Paralisar a mim, paralisar a minha unção, paralisar a minha chamada e paralisar aquilo que eu sou dentro das promessas de Deus. Colocando esses espíritos malignos para estarem soprando no meu espírito. Então pensa alguém falando assim, eu quero morrer, que Deus me mate e ficar jogado. De onde vem esses pensamentos? São humanos? De onde vem esses pensamentos? São de vocês mesmo? Você mesmo? Porque se você está lutando para sobreviver disso aí, não são seus esses pensamentos. Por isso que a palavra do Eterno diz lá em Jeremias, não é? 29:11. Os seus pensamentos não são meus. Esses pensamentos aí que você está pensando não me pertencem. Porque o meu pensamento a seu respeito é para que você tenha um futuro de êxito. Um futuro glorioso. Esse é o pensamento que eu tenho a seu respeito. Não é de morte, não é de perturbação, é de paz. Para você ter um futuro glorioso. Um futuro de êxito. É assim que nós vamos nos portar, é assim que nós vamos nos comportar, né? Eu estou dando... Meu Deus, ó Jesus, né? Não parou de sangrar ainda, mas vai parar. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero que você saiba? É que Deus quer que a sua mente seja reformatada, reformulada. Os seus pensamentos, os seus valores. E essas vozes que estão vindo como flechas na sua mente, pararem. Vi um pensamento, eu não quero mais viver, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou viver e eu não vou morrer até o Senhor cumprir os dias dele e as promessas dele na minha vida. Satanás, você não vai me invadir, você não vai me perturbar. Eu te anulo agora pensamento, ele não pode ser ousado, pode ser intrépido. Pode ser intrépido. Não precisa nem dizer qual é o pensamento. Todo pensamento ruim, todo pensamento que vem à minha mente, que não vem de Deus, eu anulo em nome de Jesus. Porque tem um principado aí por trás, Berrine, né? E Malaque, jogando sopros como a serpente no Éden, jogou o sopro dele para tentar paralisar a humanidade. E quase tenta, e quase consegue. E quase consegue. Se Deus não viesse com um plano de redenção, nem você estaria aqui, nem eu. E o Senhor trouxe isso para que o nome dele fosse glorificado na nossa vida. Então, não tenha medo das ameaças de Satanás, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem palavras de promessa para você e para sua casa. E lembrando que nós precisamos romper com esses ciclos, com essas coisas que são conhecidas como ilegais. Elas não são legais, elas são de ordem espiritual, então elas não são natural. Ok? Então, se eu preciso vencer isso, eu tenho que usar a palavra de Deus e os destinos proféticos para que Satanás não prenda a minha mente, as minhas emoções, os meus valores e me coloque em um calabouço, me coloque em uma masmorra, me coloque em uma cisterna fechada e aqui na autoridade do nome de Jesus eu fique como que preso, como que anulado, como que um homem de Deus que não tem autoridade para dizer, saia Satanás. Se você é nascido de Deus, tem apenas 3 minutos, eu quero dizer que você tem autoridade sobre o reino das trevas. Se você confessou Jesus nos 3 minutos anteriores, eu quero dizer que você já tem poder e autoridade para dizer a serpentes e escorpiões e a todo poder do mal, saia em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre a minha vida. E você começar a criar códigos divinos para vencer a ansiedade, a opressão, a depressão e outras síndromes que queiram chegar na sua vida, conhecida como causas ilegais que Satanás não pode acessar. Então eu quero declarar em nome de Jesus que seja qual for o medo que você esteja passando, a guerra que você esteja passando, legítima ou ilegal, você tem autoridade em nome de Jesus para refazer as suas forças e para dizer, Satanás, você não vai ficar no meu território. Você soprou na mente de Adão, soprou na mente de Eva, soprou na mente do Éden, uma palavra que quase destrói a humanidade. Mas a redenção que veio, a palavra viva de Jesus que está dentro de mim,
é poder suficiente para dizer a você, lá em Romanos 8:11, que Deus nos deu a palavra para ser confessada e para dizer que todo tipo de argumento que eu quero estabelecer não é suficiente para paralisar a obra de Jesus na minha vida, a obra de Jesus na minha história. Quero que você saiba que o novo de Deus está começando na sua vida hoje. E que hoje você vai ver que Deus não mente nunca na palavra dele e na promessa dele. E em Cristo Jesus você vai sair vitorioso. E que vozes estranhas não vão fazer eco no seu espírito. Você vai dizer, basta já. E a única palavra que vem de ordem na sua direção é a palavra de Deus. Pode ser até um servo de Deus ungido. Um servo de Deus muito, muito, muito usado por Deus. Que se entrar na alma humana, se entrar no conceito humanista, se entrar dentro desse sopro comum para profetizar sobre você, anule em nome de Jesus. E diga, eu não quero isso sobre mim. Quem está entendendo aí, solta esse coração. Eu não quero isso sobre mim, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha história e eu repreendo no poder e autoridade do nome de Jesus que eu tenho. Se você tem 3 minutos de nascido de novo, e se você já tem 1 ano de vida com Deus, 2 anos, 10 anos, você já é o suficiente para dizer a Satanás, no meu território você não fica. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui nesta live. E eu peço que poder e autoridade da parte do Senhor repouse sobre cada um deles. Todo nível de opressão, depressão e mentira de Satanás na direção dos filhos do Senhor seja agora anulado. E que eles sejam levantados, meu Deus, no teu poder e com a palavra ungida para paralisar todos os primeiros contatos de Satanás. Satanás e seu início, meu Deus. Quando ele começar a falarmos, você não tem autoridade. E qualquer pensamento que depõe ao Senhor, depõe a tua palavra, depõe o teu reino e depõe os conceitos de vida, os meus valores, eu os anulo no poder de Cristo Jesus. E eu declaro que em Jesus eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém. E amém, e amém. E assim é sobre a sua vida. Eu quero saber quem foi abençoado. Diga amém, solta o coraçãozinho. Diga amém. Queridos, eu vou agora lá para o feed, ok? Eu vou colocar lá agora uma frase. 2 minutinhos mais eu lhe entrego essa frase. E você vai colocar lá um textozinho de tipo um Twitter, um caracteres, 140 caracteres. Você vai colocar lá alguma coisa que lhe abençoou nesta noite. E esse espírito maligno não ficará no seu território. E eu declaro que você sairá mais do que vencedor em Cristo Jesus. Daqui a 2 minutos eu posto lá. Conta no relógio, puxa lá, porque o Instagram não vai te dar. Me curte, coloca o nome de 2, 3 pessoas e escreva lá um textozinho pequeno. Porque hoje, Verrine, esse principado que sopra mentiras para tentar te parar, hoje foi vencido em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E solta esse coração aí, confirmando como um grito de libertação no arraial do povo de Deus. Amém, amém e amém. E as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, estão em hospitais, que estão entubadas, que estão precisando de Jesus, como Cecília aqui em Manaus, uma discípula nossa, de uma das bases nossas, da Neliane. Eu quero orar em nome de Jesus, quero orar para o Celso, declarar vitória para o Celso, em nome de Jesus. Já está bem, Celso, amanhã, se Deus quiser, sai. Orar por Edilson, em nome de Jesus, eu declaro que a vida de Edilson vai ser completa, em nome de Jesus. Eu oro pela pastora Cristina, lá em Porto Seguro, e eu declaro em nome de Jesus, vitória sobre Matt Murdock, sobre Filomeno Romero. Nós vamos sair vitoriosos, porque nenhuma mentira de Satanás vai fazer pouso na nossa mente. Quem concorda, grita aí amém, e daqui a 2 minutos eu te vejo lá no feed. Beijo, querido. Graça e paz.